Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Meu é Elaine, muito prazer. Nós somos da Casa Mariri e viemos fazer a nossa apresentação e dar as orientações. Bom, nós somos um grupo neo-xamânico que trabalhamos com a página Lança Ameríndia, junto com os povos originários, e nós utilizamos as medicinas da floresta, a ayahuasca, o rapé, a sananga, a defumação, o cepá, e com esse processo, junto com a terapia holística, auxiliando aos participantes. Bom, a ayahuasca, ela é feita a partir de um cipó e uma folha. E um é o mariri e outro é a chacrona. A partir dessas plantas, junto com a água, é produzido o vinho das almas, o santo daime, o vegetal, vários nomes que essa bebida milenar tem. O princípio ativo dela é o DMT, que nós temos dentro do nosso corpo, só que a gente não consegue ter experiências pelo inibidor de mal. E a ayahuasca ela tem um componente que inibe essa enzima no nosso cérebro que faz com que a gente tenha essas experiências tão bonitas, né? Que auxilia tantas pessoas. Muitos falam que a ayahuasca ela é um alucinógeno, só que nós vemos diferente porque do jeito que nós fazemos é um jeito sagrado. Nós consagramos a medicina, tem uma intenção de cura, de trazer coisas boas, de elevar a nossa mente, nosso estado de espírito. A Elaine vai falar um pouco sobre os processos que a gente tem com a medicina. Bem-vindo, guerreiros e guerreiras, né? Infelizmente, a ayahuasca hoje tem muito preconceito, como o Gabriel estava falando, né? De ser um alucinógeno, mas a gente entende que ela é um enteógeno, que ela é uma medicina inteligente, ela é uma medicina da pura consciência. Então, ela traz a consciência, né? Ela expande a nossa consciência. Então, esse é o nosso propósito aqui também, de estar fazendo esse trabalho, servindo as medicinas sagradas, entendendo que a gente vive hoje numa sociedade doente. É muito mais difícil você conhecer uma pessoa que não tenha crise de ansiedade ou que nunca teve crise de pânico do que uma pessoa que tem. Então, assim, a gente está num colapso geral mesmo, né? Vivendo intensamente tudo isso. Então, hoje em dia, a indústria que mais se ganha dinheiro no mundo é a indústria farmacêutica, vendendo remédios e principalmente antidepressivos. Então, a gente vive esse distúrbio do sistema, das rotinas, da demanda, e tudo isso foi se perdendo. A gente foi perdendo a nossa conexão com a natureza, a nossa conexão com nós mesmos. E o amor pelo próximo, o amor pela terra, o amor por si mesmo. Então vem esse grande colapso de crise existencial, né? E a ayahuasca a gente entende como um remédio. Então, um remédio da alma, um remédio do espírito, um remédio do nosso corpo, da mente, né? Então, ela vem para abrir a nossa consciência e fazer a gente entender. Então, hoje em dia, como eu falei, muita gente está tomando antidepressivo. A ayahuasca hoje é estudada por muitas instituições, inclusive mundialmente, né? Um dos estudos que ela tem é um ser antidepressivo natural mais potente que existe. Então, qual que é a diferença de você tomar ayahuasca e você tomar um antidepressivo? Então, quando você lê lá o antidepressivo, ele tem vários efeitos colaterais e, assim, aqui estou falando, mas não estou criticando, tá? Eu respeito cada caminho, né?
E muitas vezes o antidepressivo ele vai mascarar. Então ele tem os efeitos colaterais, normalmente você faz o uso deles, né? Já a ayahuasca, então por isso que eu falo que é guerreiro e guerreira, é quem está disposto a se ver, a se enxergar. Então é fazer você entender por que você está com essa crise de depressão, por que você está com essa crise de ansiedade, por que você não quer mais viver. Então é olhar para isso, entender, resolver dentro de si para poder mudar. Então é como jogar a luz dentro da escuridão, a gente acessar memórias, medos, mágoas, ressentimentos. Então você acessa toda a parte inconsciente que muitas vezes você não tem consciência. Então você vive com tantas coisas, com tantos sentimentos, e você nem tem consciência que tudo isso está dentro de você. Tudo isso que você vai deixando. Muitas vezes é essa sensação de jogar tudo para debaixo do tapete, só que daí vai virando um monstro, e aí a gente precisa limpar tudo isso. Então esse é o momento da faxina, né? O momento da gente ter coragem. E para mudar, tem que ter coragem. Coragem para enfrentar, coragem para o novo. Então a gente tem muita dificuldade, todo ser humano tem, pelas nossas resistências. Resistências de se abrir para o novo, resistência de mudar. Então a ayahuasca ela já começa com isso. A partir do momento que você fala, eu vou tomar ayahuasca, você já está superando seu medo, você já está mudando alguma coisa dentro de você. Então tá aí o primeiro passo, né? Então o nosso trabalho, ele é um trabalho que vai ter 5 horas de duração, esse trabalho em especial. Ele vai ser um trabalho inteiro cantado. E para quem está vindo consagrar a primeira vez, né, eu gosto de explicar como são as sensações corpóreas. É muito comum, então, as pessoas, vomita, passa mal, né? Então, assim, a gente entende que todos os processos que a gente está vivendo com a medicina, eles são processos de cura. Então, a partir do momento que a gente faz uma anamnese, né? Então a gente entra em contato com vocês para perguntar se faz uso de algum medicamento, se toma algum tipo de depressivo, se já fez alguma cirurgia. A gente precisa ter essa informação muito correta. Por quê? O maior perigo da medicina ayahuasca é interação medicamentosa. Então tem alguns componentes que não podem ser misturados com a ayahuasca e que é muito perigoso. A partir do momento que a gente entende isso, entende que você não teve nenhuma cirurgia, algum problema de saúde, não faz uso de medicamento, você está apto para tomar medicina, você está seguro. Então, a partir desse momento, ela é sim uma medicina segura. Então, qualquer processo corpóreo que a gente tem, normalmente é uma manifestação de cura no nosso corpo também. Então, lembrando que quando a gente toma medicina, a gente não fica inconsciente, ela traz a consciência. Então, o que acontece é que a gente pode ter mirações na nossa tela mental. Então, quando a gente fecha os olhos, a gente pode ver imagens. Às vezes a gente pode não ver imagens e não ter mirações. A gente pode, de repente, escutar, conversar com uma voz, né? Alguns entendem que é a voz da medicina, outros é a voz de si mesmo, ou enfim, do divino, né? Então a gente deixa em aberto de acordo com a crença e para o sentir de cada um, né? Mas o que a gente entende é que quando a gente está tomando ayahuasca, a gente está recebendo o espírito da medicina ayahuasca, né? Então a gente pode trabalhar com ela de várias formas, tendo miração, não tendo, e é muito individual. A gente entende que essa medicina ela é uma medicina inteligente e ela funciona como ela tem que funcionar para cada um. E cada experiência é única com a medicina. Então, as sensações corpóreas, né? Você pode sentir uma dificuldade de se movimentar. Então, uma dificuldade de se levantar, para ir no banheiro. Tudo isso é natural, porque a gente está trabalhando, como o Gabriel estava contando, né, sobre essa molécula do DMT também, ela é ativada
em meditações profundas. Para quem estuda meditação, consegue ativar esse DMT. Muitas vezes também, quando você está dormindo, né, você faz uma projeção astral. Então é difícil explicar para você como é o efeito da ayahuasca, como é a sensação corpórea, mas muitas vezes é essa sensação de que você está num sonho, vivendo um sonho, mas você está acordado, você está consciente dele. Então, essas sensações corpóreas podem acontecer. Dificuldade para se levantar. Por quê? Esse é o momento que ela pede o seu repouso. Ela pede que você acalme o seu coração, confie, né? Muitas vezes a gente quer ficar se movimentando, andando, para falar, ai, eu tô no controle, olha. Então, assim, não. Esse é o momento da gente vir, para a gente conseguir ter um trabalho efetivo com a medicina, a gente precisa. Essa é uma chave muito importante. É confiar. Confiar na medicina. Confiar no nosso trabalho. Então, é o momento de você simplesmente, sabe, deixar a medicina trabalhar. Fica quietinho. Não fica se movimentando, acalma. Presta atenção na sua respiração. A respiração, ela é muito importante. O maior processo de crise de ansiedade, muitas vezes, é porque a gente não consegue respirar. Não tem a consciência de soltar o ar devagar, encher o pulmão de ar, trabalhar, né, a respiração. Ela é uma chave importantíssima da nossa vida. E com a medicina também. Então, todas essas orientações que a gente vai dando para o trabalho, elas servem também para a nossa vida. Porque a ayahuasca, ela funciona como um espelho. Ela reflete, muitas vezes, tudo que a gente está vivendo. Então, muitas vezes a gente, né, tem medo, a gente pode acessar o medo. A gente tem muita ansiedade, a gente pode acessar essa ansiedade. Então, às vezes ela reflete você. Então, assim, esse é o momento de olhar para as nossas sombras e curar elas. Então, trabalhando na confiança, trabalhando nas chaves que a gente vai passando para vocês. Então, não tenham medo. Qualquer dificuldade, né? Então, às vezes precisa ir no banheiro, tá com uma dificuldade de se levantar. Estamos aqui para auxiliar vocês. Teremos várias pessoas, guardiões, né, desse trabalho que vão estar auxiliando. Então, precisou de qualquer coisa, é só levantar a mão. A gente vai estar, na verdade, sempre cuidando de vocês. Então, não se preocupem com o irmão que está do lado, não se preocupem com ninguém, porque o trabalho, ao mesmo tempo que ele é coletivo, ele é individual, porque nós temos uma equipe para cuidar de vocês. Estamos em uma equipe. Então, vocês se permitam só a fazer o seu trabalho, não se preocupar com o irmão que está do lado. Por quê? Né? Essas sensações corpóreas podem se manifestar a vontade de chorar. Então, veio essa vontade de chorar? Chora, né? Veio uma vontade de rir. Então, às vezes vem aquela vontade de rir, deem risada, né? Sintam a alegria, mergulhem nos sentimentos. E também lembrando que a gente vai estar num espaço coletivo. Então, a gente tem que ter muito zelo pelo próximo, essa empatia, né? Que se a gente fizer muito barulho, a gente pode atrapalhar o irmão que está do lado. Então, a gente precisa também pensar sempre no próximo. Nunca invadir o espaço do próximo. Então, nunca vai querer ajudar alguém, cuidar de alguém dentro do trabalho, porque nós faremos isso. Então, o trabalho é para você. Nas sensações corpóreas também. Então, que é muito falado, né? O vômito. Meu Deus, muita gente deixa de tomar ayahuasca porque falam que vomitam. Nossa, não vou tomar ayahuasca e vomita. Porque a gente tem essa referência, que vomitou quando ficou bêbado, que é horrível vomitar, ou teve uma virose, então passou mal, ai, nossa, então a gente olha o vômito como, fracassei, vomitei, tô passando mal, então não. Aqui pra gente, na medicina,
o vômito, ele é considerado uma limpeza. Então, quando a gente vomita, a gente está tirando todos os miasmas, energias também, fazendo uma limpeza, tirando as toxinas do nosso corpo e toda a questão energética, que normalmente quando a gente vomita com a ayahuasca, a gente sabe o que está saindo da gente. A gente tem uma consciência de que, você tá dentro daquilo que te incomoda, que você sempre sofreu, é aquela sua maior dor, você sente que ela tá saindo e normalmente ela sai muito fácil, né? Então a gente deixa alguns baldinhos, né, dentro do salão, e faz a limpeza mesmo dentro do baldinho. Então, até eu vou mostrar, quem tiver um baldinho de pipoca, se vocês puderem trazer também, é ótimo. E então a gente se desnuda dessa vergonha de fazer essa limpeza, né? A gente tem toda essa questão, né, da limpeza, da pandemia, mas a gente vai estar num ambiente bem grande, o espaço é bem grande. Então, não vai precisar ficar ninguém muito apertado com ninguém. Então, a gente facilita, assim. É uma regra? Todo mundo vomita? Não é uma regra. Tem muitas pessoas que consagram e não fazem essa limpeza, sabe? E tem pessoas que fazem. Então, a gente facilita e deixa o baldinho. Pode ser que você não faça. E, nossa, e daí também tá errado, não fiz limpeza, meu Deus. Não, tá tudo certo. A medicina, ela funciona como ela tem que funcionar. Então, tá tudo certo. Pra gente poder falar mais sobre ayahuasca, uma experiência só, não é nada, tá? O ideal é, pelo menos aí, consagrar uma vez por mês, durante 6 meses, sem dar um intervalo para você fazer uma dieta e começar a se estudar, poder começar a falar mais sobre a medicina e mesmo assim estamos 10 anos nessa caminhada e estamos aprendendo sempre, com muita humildade, com muito respeito. Ela é uma professora, a ayahuasca é a nossa terapeuta, ela é fonte de cura. Então, o trabalho, ele acontece de olhos fechados. Então, é muito importante, assim, desligar, fechar os seus olhos, se olhar, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, fecha os olhos. Muitas vezes você veio consagrar pela primeira vez, você quer ver tudo que está acontecendo, como é que estão, como é que as pessoas estão. E aí você não consegue nem se trabalhar porque você só tá olhando pra fora porque você tá curioso. Então, assim, é o seu momento de fechar os seus olhos e deixar a medicina te conduzir, olhar pra si mesmo. Pedimos, se desconectem com os celulares. Então, é muito importante durante o trabalho deixar os celulares desligados na bolsa, guardado longe de você, de preferência. Porque esse é um vício que a gente tem. Então, esse é o momento da gente trabalhar na medicina. Então, por favor, se desconectem do celular. Então, o trabalho acontece de olhos fechados, as sensações corpóreas eu já falei também. Com a medicina, a gente pode ir conversando com ela, sabe? Então, de repente, você fechou os olhos e viu alguma coisa. O que é isso que eu tô vendo? Perguntar para ela, você pode conversar com a medicina. O que eu preciso aprender? O que isso vem me ensinar? E não ter medo. Às vezes a gente pode fechar os olhos e ver alguma coisa muito feia. E aí a gente abre o olho e fala, ai meu Deus, quero que passe. Ai, não quero mais ver isso porque tá muito feio. Então, assim, esse é o maior aprendizado da medicina. Tudo que você resiste, você só vai sofrer. E é pra vida. Tudo que você não aceitar, só vai te trazer dor. Então, esse é o maior aprendizado dela. Para você poder trabalhar com ela, receber a cura dela, você tem que aceitar. Aceitar tudo que ela tá te mostrando, assim, sem medo. Confiar. Então, confie, entrega e não tenha medo. Porque o medo, ela é uma portinha que se você abre, ela te domina. O medo te domina.
Então, você vai deixar o teu medo te dominar, então isso é pra tua vida também, sabe? Então, a gente trabalha muito com essa firmeza, né? Então, se vier o medo, trabalha na sua proteção, sabe? Pedindo permissão a todo o sagrado, com muito respeito, né? Quando a gente consagra a ayahuasca, a gente não pega o copo e vira, assim. Não, a gente pega a medicina com todo... entendendo que ela é uma medicina sagrada, com todo o nosso respeito mesmo pela medicina. E a gente consagra, coloca a nossa intenção, com amor, e a gente consagra. E esse mesmo lugar a gente pede a permissão para receber a cura, para receber todos os ensinamentos, firmando na proteção, né, de acordo com a crença de cada um de vocês. Então, essa é a importância dos nossos rezos, da gente ativar a nossa força, ativar a nossa fé, a nossa espiritualidade também. E trabalhar todas essas questões que a gente tem. Então, a confiança, ela é uma chave que eu falo e repito. Eu gosto de falar, né, um processo que eu passei com a medicina. Eu passei 2 anos fazendo um tratamento para me curar de uma infecção no rim. Eu tinha uma doença chamada pielonefrite. Eu fiquei internada 2 vezes já, com septicemia, que é quando a infecção vai pro sangue. E fiz 2 tratamentos, assim, passei 2 anos mesmo, tomando antibiótico todos os dias, eu não conseguia me curar. Então, buscando tratamentos alternativos e através da medicina e a confiança nela, eu recebi a minha cura. Gosto de partilhar porque essa passagem minha da ayahuasca eu sei que ensina muitas pessoas. Eu estava num trabalho de medicina, né? Não foi logo de cara que eu me curei, então foi um estudo que eu comecei a fazer, buscando a minha cura. E eu senti a mesma dor que eu senti quando eu fiquei internada durante o trabalho. E eu cheguei, né, a levantar a minha mão para pedir ajuda. Eu estava no começo ainda da caminhada. E quando eu levantei a minha mão, assim, eu senti aquela dor de falar, gente, pelo amor de Deus, alguém me leva pro hospital. E aí, na hora que eu ia pedir ajuda, eu olhei pro lado, assim, eu abaixei minha mão e falei, ninguém vai me levar pro hospital porque eu tomei ayahuasca. E essa dor tá aí. E é por isso que eu tô tomando ela. Eu tô tomando ayahuasca porque eu quero me curar dessa dor. E eu comecei a falar pra ayahuasca, eu falei, ayahuasca, me cura, eu entrego. Eu não quero mais viver com essa dor, eu não quero mais viver doente. E eu confio, e eu peço a minha cura. E nesse dia, eu recebi a minha cura da medicina. Ela me mostrou o que essa doença representava na minha vida. A causa emocional dela. E já fazem anos que eu nunca mais precisei tomar remédio nenhum. Quando eu acessei alguma crise de dor, eu já comecei a trabalhar o meu campo emocional e eu me libertei de tomar remédio. Então, essa medicina, ela curou a minha vida mesmo. E esse é um dos motivos que eu sou tão apaixonada por ela e de querer levar essa medicina para mais e mais pessoas, por querer que cada pessoa possa receber da medicina todas as bênçãos que ela trouxe pra gente, na minha vida, na minha família, na minha relação, em tudo. Então essa é a nossa paixão. Eu também, recentemente, minha mãe fez a passagem e falo aqui pra vocês que se não fosse essa medicina, com certeza eu estaria tomando um monte de medicamento antidepressivo. E essa medicina, toda vez que eu tô entrando no buraco, ela vai lá e me tira. Essa medicina, ela é um remédio que acolhe, que cuida. Então, assim, confie na medicina, abra o seu coração para a medicina, que ela só faz bem. Bom, vamos lá. Tem mais uma parte. Empolguei, gente. Então,
a gente vai servir a primeira porta de medicina que a gente fala, igual para todos. Quem está vindo pela primeira vez, a gente vai consagrar uma dose um pouquinho menor, para conhecer como que é a interação de vocês com a medicina. Algumas pessoas têm mais sensibilidades, outras menos, tá? E aí depois a gente vai servir mais uma porta da medicina. Quando a gente for servir a segunda porta, então normalmente a gente pergunta, né? Então a gente entra nesse estado elevado de consciência que a gente chama força. Então a gente pergunta quanto é que você quer de medicina? Você quer a mesma dose? A mesma dose normalmente acaba vindo um pouco mais forte, porque você já tomou a primeira dose. Então, se você quer só metade, ou se você estiver sentindo muito a força ainda, você fala, ai, não vou tomar, mas toma, nem que for só um pouquinho. Fala, ai, tô sentindo muita força, eu quero só um fiozinho. Por que é importante? O nosso trabalho, ele tem um desenho, ele tem essa duração. E para esse trabalho acontecer, você precisa estar nesse estado de consciência. Então, a ayahuasca a gente vai consagrando de pouquinho. Então, a gente consagra um pouco, daqui a pouco a gente consagra mais um pouquinho. Então, a gente também deixa aberto para vocês pedirem pra gente a qualquer momento do trabalho também, mas é importante estar sintonizado com esses momentos que a gente vai servir a medicina. Mas sentiu que passou, tomou a ayahuasca, não entrou, tomou a segunda, não entrou, venha falar com a gente, toma mais um pouquinho, né? É comum, quando você tá vindo pela primeira vez, sentir uma dificuldade de entrar na força também, porque são as nossas resistências, os nossos medos. E às vezes a gente vem cheio de expectativas. Então a gente fica assim, ai, não tô sentindo nada. Ai, será que começou? Ai, acho que não começou. Então você chega, você vê um monte de gente, cada pessoa dá relatos incríveis. Então você chega esperando que nossa. Só que a ayahuasca, ela vem ensinar isso a gente. A trabalhar essa ansiedade que vem das nossas expectativas que a gente coloca, as projeções que a gente coloca. Então, quando a gente toma ayahuasca, você diz para si mesmo, eu já recebi. Esse é o presente, eu já recebi. E você só foca na concentração, que é prestar atenção nos rezos. Todas as músicas que estão sendo tocadas são rezos. Rezos que elevam. Então, prestem atenção nos rezos e na sua respiração. E entenda que o momento é o presente. Não queira mais, não queira menos. Ai, não tive aquela experiência. Não. Momento presente. Então, é só assim que a gente consegue trabalhar a nossa ansiedade. E é isso que a ayahuasca vem ensinar também, pra gente trabalhar a ansiedade. A gente olhar a beleza do momento presente. Então, durante uma parte do trabalho, né, a gente faz as cantorias. Muitas vezes parece que a gente está numa grande festa, né? Então a gente trabalha muito com a medicina da dança. Eu tenho um projeto de estudos, né, com a minha irmã Andrea, e é sobre curar dançando. A medicina da dança, a gente se curar através da dança. Então, assim, se permitam a dançar também, né? Quando a gente está, às vezes, num processo, a gente vai dançando, a gente vai liberando a nossa energia. Então, em algum momento, você fala, nossa, mas isso parece uma festa, porque a gente faz uma festa também, uma celebração para celebrar todas as curas. Então, a gente faz esse desenho que a gente vai lá nas profundezas, a gente vai, e aí a gente comemora, a gente celebra as curas, a gente celebra a vida. Então, a gente faz essas cantorias. É muito importante, gente. Só é permitido ir embora quando o trabalho encerra, tá? Isso é muito importante. Então, assim, venham com o tempo, sem ter o horário X para ir embora. Ou esquece, reserve esse momento para vocês, tá? O trabalho, ele vai encerrar aí antes do amanhecer, né? A gente tá com previsão de encerrar às 2h da manhã. Então, esse é o encerramento do nosso trabalho. Não se desesperem.
deixem o trabalho acabar. Só é permitido ir embora quando o trabalho encerra, tá? É uma regra, é a questão da segurança, a segurança de todos, tá bom? Isso é muito importante. Por isso vocês assinam, a gente vai passar na anamnese também, para vocês assinarem, porque isso é muito importante mesmo. Que mais? Então a gente pede também, né? O trabalho, ele acontece em silêncio. Então é muito importante a gente se manter em silêncio absoluto. O trabalho vai estar sendo cantado, as músicas vão estar acontecendo. Então esse é o momento de concentração, da gente silenciar. Se for falar alguma coisa, a não sei que seja para pedir algum auxílio, alguma coisa, mas assim, nada de conversa, nada de falar. Esse é o momento de introspecção, é o momento de receber a cura da medicina. Então, lembrando, trabalho acontece de olhos fechados, em silêncio. O silêncio, ele é uma forma de respeito. É uma forma de respeito com os irmãos que estão do lado, tá cada um acessando o seu trabalho, cada um acessando a sua cura, né? Então, quando a gente fala, a gente interfere no trabalho do outro. Então, é muito importante o silêncio. Não interferir também com o outro, né? Não encostar no irmão, não ficar conversando com o irmão, não interferir no trabalho do outro também. É uma forma de respeito. Exatamente. Então, a gente preza muito pelo respeito, o respeito pelas medicinas, né? Entender que esse é um trabalho sério, esse é um trabalho que a gente tem que ter muito respeito mesmo para realizar, um respeito pelo irmão que está do lado, então, e praticando o silêncio, então, é tudo isso, né? Para quem tá vindo pela primeira vez, a gente faz o uso de alguns instrumentos. Então, se de repente alguém pegar um instrumento para tocar, sentiu essa necessidade e tal, a gente pede para tocar baixinho, porque senão atrapalha, então é importante também. O efeito da medicina, tá, gente? Então, assim, a gente fala que tomar ayahuasca é igual pular de paraquedas. Então, você tomou ayahuasca e a força veio. Você tem duas opções. Você querer tentar voltar ou apreciar a paisagem, porque você vai chegar lá. Então, aprecia a paisagem. Quanto mais tempo, né, quando você toma ayahuasca, fala, eu quero que passe, por que eu vim tomar? É uma grande perca de tempo. E quanto mais você luta com isso, mais demora para você passar. Então, assim, exatamente. Ela trabalha com as nossas resistências. Então, tudo que você quer que passe, que você quer, é pedir para sofrer. E o sofrimento, ele é realmente uma escolha. Então, eu gosto de falar isso para vocês porque exatamente isso. Se você ficar nessa chave, então presta atenção. Isso que eu tô falando é muito importante. Se você ficar lá, quero que passe, por que eu fui tomar, quero voltar, você tá perdendo seu tempo. E assim, não vai passar, vai demorar mais, demora mais, sério. Você escolhe sofrer. Ou se você fala, já tomei, então, eu vou receber esse presente da medicina. Eu aceito, recebo, entrego, aí você vai receber a cura. Então, é uma escolha. Então, é esse caminho que a gente fala do caminho da firmeza. A firmeza das nossas escolhas. O que a gente vai escolher. Então, a gente está consciente. Cada um segura o leme da nossa vida. Então, assim, nós somos dirigentes, vamos ter várias pessoas no auxílio, mas tem coisas, né? Assim como eu partilhei sobre o meu processo de cura, que só você pode fazer pela gente. Só você pode fazer por você, né? Troquei as falas. Né? No meu processo, se eu tivesse falado, gente, eu preciso de ajuda e tal, de repente eu não conseguiria ter acessado a minha cura. Então, eu precisei falar, eu entrego, eu confio, a ayahuasca me cura. Então, essa foi a chave. Então, por mais que a gente esteja aqui no auxílio, tem coisas que cada um só consegue fazer por si. Então, a gente passa as orientações, a gente passa todas essas ferramentas, que são ferramentas de nossa aprendizagem, né? De todos os nossos processos, para que vocês possam ter uma experiência boa, para que vocês
possam ter uma experiência de cura, para que vocês possam acessar curas profundas, para que vocês possam vir confiantes, né? Então, a gente fala sobre algumas chaves para consagrar a medicina, que é a concentração. A concentração, que eu estava falando para vocês sobre a ansiedade, a concentração é você prestar atenção nos rezos, nas músicas que estão sendo tocadas, concentrar na sua respiração, né? Não dormir. Isso é muito importante, né? Você fica de olho fechado, então às vezes fala, ai, tô com soninho, vou dar uma dormida. Não. Se você dorme, atrapalha todo o processo, você acorda perdido. Então, assim, é muito importante essa concentração, essa atenção, né? De preferência, quem puder ficar sentada durante a maior parte do trabalho é melhor, né? Se manter sentado. Mas, se algum momento sentiu que a força tá forte, quer deitar, né? Tudo bem também. Mas tomar esse cuidado para não dormir, tá? Então, é concentração, respeito, a segunda chave, respeito pela medicina, respeito pelo irmão que tá do lado. Ah, o Miguel quer aparecer, né, Mi? Dá um oi pras pessoas. Gente, já deu meia hora de vídeo. Então, eu tava falando das chaves, né? Falei da concentração, respeito. Aí tem a entrega, se entregar mesmo, né? Tudo que eu já falei. E Firmeza. a firmeza. Praticar a firmeza, né? Entender que cada um segura o leme da sua vida. Mais uma orientação também. Vão no banheiro, tomem cuidado para não demorar no banheiro, para ficar no espaço onde está acontecendo o trabalho. Então, esse é o momento da gente estar juntos. O trabalho ele está acontecendo ali no salão, então é importante a gente estar juntos. A gente vai estar cuidando de vocês. Então, às vezes é um banheiro. O banheiro é um lugar que você vai, que você relaxa, senta lá. Então, lembra que outras pessoas vão precisar usar o banheiro. Então, voltem. Sejam breves. Sejam breves, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. E é isso. Gratidão. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.